Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Paulo César Reis. Eu falo de Goiânia, Goiás, Brasil, e este é o nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica aqui nas tardes do Brasil. Bem-vindo e bem-vinda a todos e a todas, onde quer que você esteja. Em qual horário do seu dia você estiver vendo esta reflexão, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração e com o auxílio do Espírito Santo possa te dar edificação e entendimento espiritual. Aliás, entendimento espiritual é o nosso tema de hoje. Daqui a pouquinho, um pedido especial que eu faço a você. Compartilhe essa live com seus contatos por qualquer das suas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram. E para você que acompanha pelo YouTube, um pedido a mais. Se inscreva no canal, por favor. Me ajude a alcançar a marca de 1.000 inscritos. 1K, uma quantia muito modesta, né? Ainda estamos chegando a 600. E também deixe o seu like, o seu joinha, a sua curtida e compartilhe também o link do meu canal no YouTube para os seus contatos, para eles também se inscreverem, acompanharem. Você também pode ativar o sininho e ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Temos mais de 350 vídeos no YouTube de ministrações como esta. Sejam todos bem-vindos. Entendimento espiritual é o nosso tema de hoje. Depois da música, eu insisto em cantar, apesar de a voz não estar boa, o clima da nossa região aqui não ajudar nem um pouco também, mas vamos lá. Quando o momento chegar, você já imaginou como vai ser esse momento glorioso quando ele chegar, o momento do nosso encontro com o Salvador das nossas almas, com o Senhor das nossas vidas, com o nosso amor eterno, Jesus Cristo. Vamos lá, uma gravação antiga do saudoso pastor Luiz de Carvalho. Quando o momento chegar de eu ir com Jesus encontrar, em paz eu verei meu Senhor em todo o seu esplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Bem-vinda, irmã Marisa Félix, Petrolina, Pernambuco. Bem-vinda, a Gláubia Dias, Goiânia. Bem-vinda, Keila de Amorim. Em Cristo há perfeito perdão, há nele também salvação. Há nele também essa paz que agora me satisfaz. Paz, paz, sim,
paz hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Glória a Deus, graças a Deus. Bem-vinda, pastora Terezinha de Fátima, bem-vindo a todos e a todas, de perto e de longe, aos irmãos queridos aí do estado do Paraná, no sul do Brasil, irmão Jacir, irmão Carlos, irmã Lídia, irmão Wellington, Adriele, também a Débora, a Olga. Deus abençoe todos vocês aí no estado do Paraná, aí indo para o norte, o extremo norte do Brasil, em Abaetetuba, pastor Dêmio, irmão Demétrio, irmã de Lourdes, família do pastor Dêmio, grande abraço a todos aí da Igreja Cristã Evangélica da Vila Angélica, em Abaetetuba, Pará. Boas-vindas também ao pastor Araújo Charles, que já está acompanhando em Noite Avançada em Moçambique, África, na localidade de Nhamatanda. Deus abençoe ao amado irmão e aos que estão consigo aí em sua casa. Que Deus vos abençoe. E vamos então ao tema de hoje: entendimento espiritual. Entendimento significa, ao mesmo tempo, a capacidade de entender, de perceber, como se fala no português lusitano, né, pastor Araújo? Perceber, que é compreender com profundidade, com clareza, e também significa aquilo que já entendemos, o entendimento que já alcançamos. E o entendimento espiritual, ele é muito importante, porque ele é diferente do entendimento apenas para as coisas mundanas, terrenas, materiais. Nós estamos ao mesmo tempo que cercados por um mundo físico, também estamos rodeados de um mundo espiritual, que é o mundo onde tanto Deus e os seus agentes operam, atuam, onde também Satanás e os seus agentes atuam e procuram nos atingir, nos destruir, através de ideias, no campo da mente e também no campo das coisas. E nós precisamos ter entendimento disso. Eu quero começar com uma leitura bíblica. Só me permita aqui ajustar a janela, porque não está muito... Está um pouco grande aqui, vamos melhorar um pouquinho. Vamos lá. A leitura que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja, ou aos crentes de uma cidade, a cidade de Tessalônica, onde hoje é Salônica, na Grécia. Então, quando Paulo pregou inicialmente aqueles primeiros irmãos de Tessalônica, eles não tinham muito entendimento espiritual. Lhes faltava, inclusive, dedicação para alcançar entendimento espiritual. Temas bem comuns, bem básicos da vida cristã foram ensinados por Paulo e eles não entenderam. Paulo precisou até escrever uma segunda carta para fazer outros esclarecimentos. Paulo chegou a dizer lá em Atos 17, Lucas, aliás, registrou o que Paulo fez, que os crentes de Bereia foram mais nobres, mais elevados do que os de Tessalônica, porque os de Bereia, ouvindo a pregação, conferia na Bíblia se aquilo de fato era assim, a Bíblia de então, as Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento. Enquanto os de Tessalônica não fizeram isso, mas depois eles passaram a fazer. Eles passaram a buscar entendimento espiritual. E quem busca entendimento espiritual e busca no lugar certo,
Irá encontrar, com certeza. E é a proposta da nossa reflexão de hoje, que busquemos e empenhemos em continuar buscando até alcançar entendimento espiritual das coisas, dos assuntos, daquilo que nos diz respeito. Então eu quero agora fazer a leitura em 1 Tessalonicenses 2,13, onde escreveu o apóstolo Paulo. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Mais uma, né? Tinha outras. Qual é, apóstolo? É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Olha que quanta revelação importante em um único versículo. Paulo diz, olha, além de outras razões que a gente tem para dar graças a Deus pela vida de vocês, agora nós temos mais uma. E é que quando vocês receberam, ouvindo a palavra de Deus através de nós, vocês não consideraram que era uma palavra humana, mas a palavra de Deus, o que de fato é. Primeira coisa importante, receber a palavra de Deus, o ensino bíblico, enquanto ele for estritamente bíblico, sem estar carregado de ideias humanas antibíblicas, mas enquanto ele for Bíblia mesmo, receber como palavra de Deus. Quando você olha para a Bíblia e você lê, você precisa ter primeiro entendimento, ou primeira chave para o entendimento espiritual, é palavra de Deus, não é palavra de homem. É uma palavra que vem com autoridade que o próprio Deus tem. É a palavra de alguém que me ama e que também tem autoridade, tem domínio e poder sobre a minha vida. Isso é muito importante para não ficar apenas numa compreensão superficial da letra, do texto apenas, mas também da mensagem, o que isso significa para mim. No que isso vai mudar a minha conduta ou no que eu preciso mudar a minha conduta diante dessa palavra. Então Paulo diz, vocês a acolheram não como palavra humana, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual palavra de Deus, olha outra coisa importante, está atuando eficazmente, com efeito, em vocês os que creem. É preciso crer. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa palavra é para você hoje, toda ela, toda a Bíblia? Então ela vai atuar eficazmente na sua vida. E esse é um grande diferencial da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Alguém fez uma ótima comparação que eu compartilho aqui agora. Se você colocar qualquer clássico da literatura mundial na língua dos presidiários e colocar aquele livro no presídio na mão de cada reeducando, depois de 2 anos, alguns nem terão lido, outros terão lido e não terão entendido, e os que entenderam vão estar apenas mais, quem sabe, arrogantes, pensando, eu tenho mais cultura. Mas é só isso, não mudou a vida de ninguém. Mas a Bíblia Sagrada, lida, recebida com mansidão e crida, você provavelmente 2 anos depois vai encontrar uma igreja ou uma célula, uma reunião de adoração a Deus e de pregação naquele presídio. Porque vidas, ainda que presas, foram libertas, foram transformadas. Esse é o diferencial da palavra de Deus, porque ela vai no setup, nas configurações do espírito do homem e da mulher, usando aqui uma analogia com o meio, as ferramentas digitais, tablet, computador, smartphone. Ela vai nas configurações e muda porque ela dá entendimento espiritual. Um entendimento que não se restringe ao mundo físico que nos rodeia, mas também ao mundo espiritual à nossa volta, do qual nós não temos escapatória. Nós seremos influenciadores ou influenciados por ele. Jesus falou
da importância da palavra no entendimento da pessoa. Quando ele contou, lá em Mateus 13, a parábola do semeador, no verso 23 ele disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Entendimento. E a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que pratica, mas porque compreendeu. Entendimento espiritual. O nosso culto precisa ser racional, ensinou o apóstolo Paulo em Romanos 12. A gente cultua a Deus a partir do que nós compreendemos. Nós não temos uma mente capaz de compreender a grandeza de Deus. Mas a partir do que Ele nos revela, nós o adoramos pelo que Ele é e por tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz em nós e através de nós. É um culto com entendimento. Culto sem entendimento fica para as religiões, fica para os fanáticos, porque o verdadeiro cristão cultua a Deus com entendimento. É um culto racional. Ainda um outro ponto que eu quero compartilhar é os níveis de entendimento. O entendimento, ele é gradual, ele é progressivo. Antes eu não tinha entendimento de uma coisa que hoje eu já possuo, graças a Deus. Algumas coisas eu ainda não entendo, mas eu creio que vou entendê-las. Ou daqui mais algum tempo, pelo meu crescimento espiritual e de conhecimento da palavra de Deus, ou na eternidade, quando compreenderemos de forma perfeita a tudo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13 que agora em parte conhecemos, mas então, quando vier o que é perfeito, e ele se referia à eternidade com Deus, ele diz: quando vier o que é perfeito, então de todos seremos conhecidos e a tudo conheceremos. Mas aqui ainda nessa vida, a gente pode alcançar um entendimento maior dia a dia. Quanto mais conhecemos a Deus e Sua palavra e Sua vontade para nós, mais o nosso entendimento espiritual cresce. Nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor e o nosso entendimento espiritual avança. Depois de passar 3 anos e meio com os discípulos, já nas palavras de despedida deles, Jesus disse assim: olha, eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês ainda não podem compreender agora, não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, aquele Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará lembrar dessas coisas e vos dará entendimento em todas as coisas. Isso ele disse aos seus discípulos que estavam junto dele. Ou seja, vocês ainda vão continuar aprendendo. E essa deve ser realmente uma atitude permanente na vida do cristão. Continuar aprendendo. Ninguém sabe tudo. Nunca chegaremos nessa vida a saber tudo. Precisamos conhecer mais. Porque o entendimento da verdade de Deus, ele nos liberta. Porque a gente pode escolher praticar o que é bom e o que é certo e que sempre será o melhor para nós. O entendimento humano, ele é limitado. Nem tudo pode ser compreendido e existem coisas que a gente não consegue distinguir com a sabedoria humana. Mas para isso existe a sabedoria espiritual, que vem de Deus, que é dada por Deus. Lembrando que sabedoria é o aspecto prático do entendimento ou do conhecimento. Conhecer é uma coisa e agir como quem conhece é outra. Aí já é sabedoria. Existe a sabedoria humana, terrena, que Tiago chama de animal e às vezes diabólica. E existe a sabedoria ou entendimento espiritual. Isso vem de Deus. Só para conceituar aqui, já quase encaminhando para o final. Existe a inteligência que é inata ao ser humano. Ele nasce com ela, com muita ou com pouca. Existe o conhecimento que é adquirido no decorrer da vida,
Quanto mais nos aplicamos a buscar conhecimento, mais entendido das coisas nós vamos ficar. Mas existe a sabedoria, que é um outro artigo, que é o aspecto prático do conhecimento. O que fazemos com o conhecimento? Isso do ponto de vista humano, material. Do ponto de vista espiritual, existe o discernimento, o conhecimento espiritual das coisas. Mas existe a sabedoria espiritual, que é como usamos o conhecimento. Por exemplo, alguém que já alcançou discernimento da verdade, da palavra, conhece, mas vive praticando coisas erradas e escolhendo as coisas erradas, é uma pessoa com conhecimento, mas não é uma pessoa sábia. A sabedoria é o lado prático do conhecimento. E a palavra de Deus, ela desvenda os nossos olhos para alcançarmos visão, entendimento espiritual das coisas. A gente passa a compreender e ver as coisas de um modo que não víamos anteriormente. O salmista, no Salmo 119, versículo 96, ele expressou assim: tenho visto que toda perfeição tem limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Bem-vinda, Keila de Amorim. Então, o mandamento, a palavra de Deus, ela tem uma sabedoria ilimitada. Por isso que é tão difícil fazer aquilo que eu digo brincando, colocar Goiânia dentro de Goianira, colocar a grandeza da sabedoria bíblica na mente humana. A gente passa a vida inteira estudando e não sabe tudo. Mas por isso a gente precisa começar logo e se dedicar em aprender, em conhecer a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra que Deus opera tudo que Ele faz. Ele criou o universo pela palavra, Ele nos salvou pela palavra, porque é a palavra que gerou em nós a fé salvadora, inclusive. E também, junto com a palavra, vem um entendimento, aquela revelação de Deus ao nosso coração, que é só Deus que pode fazer isso. Que a sabedoria humana, o conhecimento acadêmico não pode proporcionar para a pessoa. Aliás, quanta gente com muita instrução acadêmica e são, desculpa a expressão, verdadeiros idiotas. Pessoas tolas, com as piores escolhas possíveis. Escolhas erradas de vida, escolhas erradas do modo de pensar, de agir e de viver. Pessoas que não têm bom trato com as pessoas, que não respeitam o próximo, mas têm uma porção de diplomas. Não é isso. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento é aquele que nos encaminha para conhecer a Deus e obedecer sua palavra. Jesus, lá em Mateus 11, ele orou da seguinte maneira, verso 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, ou entendidos, em outra versão, e as revelastes aos pequeninos. Pequeninos, aquele que se apequena, que se humilha, que não é soberbo, que não é arrogante, que tem a humildade e a atitude de dizer, eu ainda preciso aprender, eu ainda preciso saber mais, eu ainda preciso conhecer mais do que Deus tem para me mostrar, para me revelar, porque eu não sei tudo, eu não me basto. Esse é o pequenino que Jesus disse, que o Pai revelou a elas. Nos dias de Jesus, só membros do Sinédrio, que eram rabinos bem letrados, doutores da lei, tinha 70 em Israel. Por exemplo, Nicodemos era um deles, José de Arimateia era outros. Mas só 2 em 70 se converteram. Era o povo que cuidava da lei, da palavra, e não tiveram o entendimento espiritual de quem era Jesus. Mas simples pescadores, homens rudes, mulheres e até crianças simples que andaram nas estradas poeirentas daquela terra com Jesus, tiveram discernimento espiritual, que é a verdadeira sabedoria. É para os
puros, para os simples de coração. Paulo, escrevendo aos Gálatas, contrapondo a sabedoria humana destituída da verdade de Deus, ele disse, Gálatas 1, versos 11 e 12, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então é aquilo, quando você olha para as páginas da Bíblia, você precisa ter claro em mente que você está em contato, é um portal que te dá acesso a Deus, à palavra de Deus, ao conselho de Deus para a sua vida. E é aí que você vai alcançar entendimento espiritual. Ainda tem uma leitura que ela é extensa. Sim, mas eu vou fazê-la. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 25 ao 29, onde Paulo mostra aqui o contraste, a diferença entre o conhecimento material, que eu quero dizer aqui, é bom, é importante, estude e continue aprendendo depois que sair da escola. Se não está mais na escola, continue aprendendo todos os dias. Adquira conhecimento, isso é importante. Mas não é o mais importante, não basta, precisamos de entendimento espiritual. E sobre isso, Paulo falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 17 em diante. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Bem-vinda, Alana. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. O entendimento espiritual, muitas vezes, nos coloca em choque, na contramão do mundo. Na contramão com o modo de pensar do mundo, porque eles não entendem, pela sua mentalidade humana e pela sabedoria humana, aquilo que nós já entendemos pela sabedoria, pelo entendimento espiritual. E prossegue o apóstolo Paulo, agora a partir do verso 25 do mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 1. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Quando as coisas de Deus parecem loucas, elas ainda são mais sábias do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então observe aqui que o mais importante, não é a única coisa importante, mas o mais importante da vida é o entendimento espiritual. É por meio dele que nós alcançamos sabedoria espiritual para agradar a Deus, para santificar a nossa vida, para nos mantermos em comunhão com Deus e com o povo de Deus e ir para o céu. Eu disse que não é a única coisa importante. É claro que estudar, adquirir conhecimento humano é importante para essa vida, para as coisas deste mundo. Mas não é o mais importante, porque não nos coloca na eternidade. Eu quero, antes de falar
sobre como obter o entendimento espiritual, que é... Aliás, vamos falar, depois eu conto essa ilustração. Como obter o entendimento espiritual? Se é importante, se eu preciso obter, então não poderia faltar esse ponto. Como obter? Onde encontrar? É claro que não é uma coisa vendida nas lojas de artigos evangélicos, né? Como você compra uma Bíblia, um inário, uma revista de escola dominical, um óleo de unção, um livro evangélico, um CD. Não é assim. Isso é alcançado de outra forma. Como? Primeiro, na palavra de Deus, sendo cheio da palavra. Não é possuindo muitas Bíblias na estante, como eu tenho aqui atrás, graças a Deus. Isso não acrescenta nada na minha vida enquanto estiver ali apenas. Mas tem que estar aqui, ó, dentro da minha alma, do meu espírito, da minha mente. Ler, meditar, conhecer, examinar. Porque ela é o meio pelo qual o Espírito Santo me vai revelar as verdades espirituais. Olha o que Jesus disse lá em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Como que é, Senhor? Eu vou ficar assim, em êxtase, fazendo download, vem todo o conhecimento para mim. Quando terminar a operação concluída, eu levanto sabendo tudo? Não é assim. Jesus prossegue dizendo, Ele vos fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Fará lembrar. Lembrar é trazer de novo aqui para o consciente o que está lá no subconsciente. Aquilo que está armazenado nos depósitos, talvez até nos porões da minha mente, porque um dia eu estudei, um dia eu conheci, e o Espírito Santo traz para ser utilizado aqui agora na área de trabalho do meu coração. Compreendeu aí, Alana? Então, é assim que a gente começa a alcançar entendimento espiritual na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante nesse processo. Aí alguém poderia objetar dizendo, pastor, mas e quem não pode ler, quem não sabe ler, quem não tem a Bíblia, uma Bíblia, mas pode ouvir? Pode ouvir, por isso que é importante a igreja, né? A pessoa vai junto. Agora, bem recente, partiu para estar com o Senhor uma irmã de 93 anos de idade, que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos quase 40 anos. Andando junto com ela, congregando, fui seu pastor, fomos amigos, e ela não era alfabetizada. Ela não lia e nem escrevia, mas alcançou um grande entendimento espiritual ouvindo a palavra e praticando, porque ela só vai ter efeito se praticar. Não basta bastar o aplicativo, tem que ativar ele e abrir e usar. Assim também é a palavra de Deus. Bem-vinda, pastora Leila Lemos. Grande abraço para a irmã, para o pastor Paulo Roberto. Que Deus abençoe vocês, inclusive na viagem programada, que vai ser uma bênção. A outra ferramenta que Deus usa para o nosso alcançar o entendimento espiritual é a oração como ferramenta. Você ora e pede a Deus entendimento sobre um assunto que está encabulando, que está desafiando a sua compreensão. Você vai na palavra e vê, mas parece que ainda não fechou, e você ora. E Deus vem em seu auxílio e te dá entendimento. Se for algo útil, algo de proveito. Não é só para acumular conhecimento, não é só para demonstrar sabedoria para os outros. É para aquilo que for útil, né? Aliás, a Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo escreveu que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Se não há utilidade, não há necessidade. Então, aqui diz a palavra de Deus, em Filipenses 1, versos 9 ao 11. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção. Outra versão diz, em toda compreensão. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para
o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então observe que o propósito é o amor aumentando, mas não apenas o amor. O amor aumenta em todo o conhecimento e em desculpem, e em toda a percepção. Vai junto, é o crescimento unificado, nivelado, completo, sincronizado. Aumenta o amor, aumenta o entendimento, aumenta a percepção das coisas. Isso é o crescimento equilibrado. Para quê? Tem um propósito. Tudo de Deus tem um propósito. O propósito é para que aprovemos as coisas excelentes, para que a gente saiba escolher, eleger o que é melhor, o que é realmente excelência para a nossa vida. Porque isso é a verdadeira santidade na prática. Gostar de tudo que Deus gosta, aprovar tudo que Deus aprova e desgostar e reprovar tudo que Deus desgosta e desaprova. É a santidade na prática. Isso vem com o entendimento espiritual que também é acompanhado do amor, como diz aqui. Olha, faça essa oração, que o amor de vocês aumente, porque o amor pode aumentar. Não, já amo demais. Não ama demais. Ninguém ama demais. O amor pode aumentar, mas também pode aumentar o conhecimento e o discernimento, a compreensão, a percepção, como diz aqui, para que a gente possa aprovar as coisas excelentes, ser pessoas sinceras, inculpáveis, para o dia com D maiúsculo, o dia de Cristo, o dia da volta de Jesus. É um dia, não como se referindo a um período de 24 horas, mas um tempo, um evento singular, a volta de Jesus. E vamos fazer isso cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. É entendimento espiritual. E eu fiquei devendo a ilustração. Bom, conta-se que um cientista, pesquisador, um erudito de muito estudo, de muitas academias, ele resolveu embrenhar-se pelo interior do Brasil para pesquisar plantas, animais e outras coisas. Naquele tempo do Brasil antigo não haviam estradas e facilidades como existe hoje. E ele foi aí para o norte do Brasil e chegou até onde a estrada dava. A estrada acabou, ele desceu e encontrou ali uma pequena vila de pescadores à beira do rio. E o que ele pretendia estava além do rio. Ele chegou àquela casa onde uma mulher estava lavando roupas e acompanhada de muitos meninos, ele disse: boa tarde, boa tarde. Como é que eu faço para atravessar o rio para o outro lado, que eu quero ir lá naquela serra para fazer uma pesquisa? E ela disse: olha, moço, não é fácil não. Como o senhor vê, o rio é grande, é largo. O senhor sabe, o senhor conhece o seu Zé da Canoa? Não. Pois é, quem atravessa todo mundo aqui é o seu Zé da Canoa. E onde eu posso encontrá-lo? Ele mora ali. Eu vou pedir o menino para chamá-lo para o senhor. Ah, então por favor, faça isso. E pediu uma criança que fosse até a casa do seu Zé da Canoa para vir atravessar o doutor. E o seu Zé da Canoa vem de lá apenas com uma bermuda, com a pele queimada, de pé no chão, faltando alguns dentes, e uma pessoa que era a própria simplicidade em pessoa. Chegou: boa tarde, doutor, boa tarde. O senhor que é quem? Ah, meu nome é José, mas todo mundo me conhece por Zé da Canoa, pode me chamar Zé da Canoa mesmo. Então, seu José, eu gostaria que o senhor me atravessasse com as minhas malas, meus instrumentos de pesquisa, para o outro lado do rio. Pois não, doutor, então é agora. Ele já começou a colocar as coisas do doutor na canoa. E entraram juntos na canoa e o seu Zé começou a vagarosamente remar, tentando vencer a pequena correnteza daquele rio largo, fundo. E o doutor, vendo a simplicidade daquele homem e pensando: mas eu estou dependendo dessa pessoa tão rústica, tão simples. Eu, uma pessoa tão graduada, com tantas qualificações. E então puxou conversa com o seu Zé da Canoa.
Seu José, pois não, doutor. O senhor já estudou matemática? Estudei não, senhor. Então o senhor perdeu 10% da sua vida, porque matemática é uma ciência muito importante. Mais algumas remadas. Seu José, o senhor já estudou biologia? Não, doutor, nem sei o que é isso. Gia para mim é outra coisa. Não, pois é, a biologia que estuda as plantas, os animais, a vida. Eu sou biólogo. O senhor deveria ter estudado, o senhor perdeu mais 10% da sua vida, porque é uma ciência importante. E assim foi perguntando. A essas alturas já estavam no meio do rio, onde a correnteza era mais forte, e o seu Zé da Canoa só devia ter uns 50% da vida, porque ele havia perdido tudo por não haver estudado nas academias que o doutor estudou. Mas aí houve um estalo, e o seu Zé da Canoa disse assim: doutor, pois não, senhor. O senhor sabe nadar? Sei não. Então o senhor perdeu foi a vida toda, porque a canoa rachou e nós vamos rodar. Ele sabia tudo, eu já terminei a história, se você quiser pode rir. Ele sabia tudo, tinha tantos diplomas e formações, mas para aquele momento e lugar ele não sabia o mais importante: nadar. Então, quanta gente sabe tantas coisas, sobre tantas pessoas, mas não conhece quem é Jesus, não conhece o Salvador, não conhece o que Deus espera dele e dela, para que possa passar a eternidade com Deus, mas antes disso possa viver nessa terra, nesse mundo, com qualidade de vida, com esperança na alma, com alegria no coração, em comunhão com Deus e também com o próximo, para ter comunhão na família, para ter harmonia na vizinhança, para ter paz interior. Sabe tanta coisa, mas não sabe nadar. Ainda não alcançou o entendimento espiritual para nadar nas águas dessa vida. Que Deus possa nos dar esse entendimento. Eu quero convidá-la agora para um momento de oração. Glória a Deus. Vamos lá. Antes da oração, um pedido. Se inscreva no canal no YouTube. Deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo, como esse que vai ser postado daqui a pouco. Estamos ao vivo no Facebook apenas, mas será postado no Instagram e no YouTube. Breve eu quero ter as condições de fazer ao vivo nas 3 redes sociais. E você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Mas se você reconheceu a importância e a necessidade de buscar mais entendimento espiritual, ore comigo agora. Vamos pedir ao Senhor que nos dê mais entendimento, que nos auxilie a buscar e a encontrar mais entendimento espiritual. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me uno agora a esse irmão, a essa irmã que ouviu e refletiu comigo nesta palavra, e que reconhece a carência, a necessidade, a importância de buscar mais entendimento espiritual para compreender aquilo que está à sua volta, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, aquilo que está no governo dos homens, no governo de Deus ou na influência de Satanás, o inimigo das nossas vidas. Que nós venhamos buscar com sede, com dedicação na Tua Palavra, também na nossa oração, na nossa comunhão com o Senhor e na prática do amor, nós venhamos alcançar entendimento espiritual para melhor Te servir, para conhecer a Tua vontade e praticá-la. Eu oro por essa pessoa que está enferma, que está enlutada, desempregada, em crise na sua empresa, em crise na sua vida familiar, em crise na sua vida espiritual ou até mesmo ministerial. Ajuda, Senhor. Vem com Teu socorro. Envia, Senhor, socorro para essa vida agora. Abençoa cada pessoa que já ouviu essa live e aquelas que irão ouvi-la depois. Que essa palavra possa calar no mais profundo de cada coração. No nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Te convido para acompanhar a próxima live com um próximo tema. Que Deus abençoe no nome de Jesus.